Olá, pessoal! Começando hoje mais uma temporada no TPM. Que alegria ter você com a gente. Obrigada pela sua audiência. A gente está começando hoje mais um episódio da nossa temporada Mulheres no C-Level e hoje com a gente a Michele Barcena. Oi, Michele. Oi, Priscila. Obrigada por esse convite tão especial. Imagina, obrigada a você. A Michele é fundadora da Bendita Imagem, uma agência boutique, que ela vai contar para a gente um pouco mais sobre o negócio e também a trajetória dela. Vou começar com essa pergunta. Michele, quem é a Michele, então, hoje, ontem? Conta um pouco mais da sua história para a gente. Conto sim, eu acredito que a Michele seja uma mulher em transformação, como você, como tantas outras, né? Como cada uma que encara cada transformação a cada dia, cada desafio, cada batalha e cada conquista, né? Que isso que realmente importa no fim do dia. Bom, sou jornalista, eu atuo à frente da Bendita Imagem já há 12 anos. Na minha carreira são 24 anos, eu comecei em rádio, fiquei 10 anos, fiquei 2 anos em uma transição, né? Eu brinco que mudei o lado do balcão. Continuo no jornalismo, mas pulei para o lado da comunicação corporativa, das relações públicas e trouxe toda a bagagem, né, que o jornalismo me deu. E venho nesses últimos 12 anos, junto com o meu time, na Bendita Imagem, junto com o meu sócio, construindo aí cases muito legais na área de relações públicas e comunicação corporativa também. Muito bacana. A gente estava fazendo aqui um esquenta, né? Antes da gente começar o nosso episódio, ela estava contando um pouco mais do que motivou, então, a fazer essa mudança, né? O que foi necessário. E aí você trouxe vários cases legais, né? Muito bacanas. Mas eu queria fazer uma pergunta, que eu estou bastante ansiosa para saber da tua experiência. O que mudou, né, com relação ao mercado de comunicação quando você atuava, talvez há 10 anos atrás, antes de empreender, antes de ter o seu negócio, para esse momento que a gente está vivendo, com uma grande influência, por exemplo, do marketing digital? Isso transformou esse mercado e eu queria te ouvir nessa perspectiva. Transformou e transforma a cada dia. Mas sabe o que não muda e o que não pode mudar? As relações humanas. A gente defende muito na Bendita Imagem que são as relações humanas que norteiam as relações públicas. É isso que muda o jogo. É a conexão, é o olho no olho, é o estabelecimento da confiança. Você só tem um bom relacionamento com o jornalista que está lá na redação, que é assediado todos os dias por tantas assessorias de imprensa, tantos jornalistas. Como que você se faz notável? Como que você se torna importante para ele? Gerando relacionamento, conquistando confiança. Então, a gente trabalha muito nessa base de troca, de realmente levar algo relevante para aquele jornalista. E hoje, pensa, diferentemente de 10 anos atrás, como você citou, a gente tem muito menos, um número infinitamente menor de redações e um número muito maior de agências. Então, a balança mudou. 10 anos atrás, se fazia assessoria de imprensa de outras maneiras. Eu ia falar de uma maneira só, mas não. De muitas outras maneiras. E esse é o grande desafio hoje, respondendo agora mais objetivamente a sua pergunta, que é como se tornar relevante, né, em um contexto de economia da atenção. É um grande desafio você se tornar relevante em qualquer contexto. Imagina o tempo todo ali para conquistar espaço, para realmente transformar o nosso cliente, né, aquele porta-voz, aquela porta-voz, aqueles executivos que representam determinadas empresas para o jornalista, que está ali na redação, de novo, sendo assediado todos os dias. Então, o que não muda, de fato, são as relações humanas. E é o que eu acredito que seja o game changing de todos os mercados, né, Priscila? Na nossa área, obviamente, mas em todos os mercados. Como que você conquista um cliente? Como que você garante a retenção de um parceiro comercial, estratégico, até mesmo de um colaborador? É a confiança. Sem dúvida. Agora, ter um negócio por mais de 10 anos não é uma coisa comum, né? Eu já empreendi também. Sei das dificuldades, dos desafios. Quero te ouvir também nesse sentido. Quais foram aí seus grandes desafios nessa jornada? Se é que você pode resumir aí pra gente. Sim, tem muitos desafios, eles são diários. Assim como tudo mudou com a chegada, como você mesma disse, do marketing digital, né? Hoje em dia, poxa,
tanto influencer, tanta influência de fato no dia a dia, né? A gente tem uma gama de plataformas. Hoje tudo é multiplataforma, multicanal, tudo é omnichannel, é tudo muito, né? Então, poxa, a gente vem de uma transformação muito efêmera e muito cotidiana também. O tempo todo tudo muda. Poxa, se a gente olhar que 10 anos atrás, mal se tinha smartphone e hoje a gente fica 19 horas por dia, 18 horas por dia conectados. Peraí, já tudo mudou, né? E eu levo isso para o cenário do empreendedorismo, sim. Claro, em muitos aspectos. Hoje, para mim, o maior desafio é gestão de pessoas, né? A gente lida com 5 gerações, se você for ver, no mercado de trabalho, de forma simultâneas. E não digo na minha empresa, eu digo de maneira geral. Poxa, ao mesmo tempo que você tem jovens aprendizes entrando com 16, 17 anos, tem estagiários ali na faixa de 20, tem já profissionais formados, tem mais experientes. E ainda a gente tem os profissionais mais qualificados, de mais de 50 anos, que têm muito valor e que merecem estar no mercado de trabalho. Como que você gerencia tudo isso? E aí você tem desafio de contratação, você tem desafio de retenção, você tem desafio de liderança. Quando que eu lidero? Mas quando que eu chefio? Só a liderança funciona? Na prática? É importante olhar para isso. Mas, peraí, sair chefiando também? Não, peraí. As pessoas não vão fazer o que você quer na hora que você deseja e por que você está pagando. Não é assim. Mas em que momento ser mais incisiva? Menos. É um grande desafio, né? Mas é um equilíbrio muito necessário, né? Muito. Muito, porque depende muito da mentalidade também do contratado, da contratada. Eu costumo, de verdade, contratar por soft skills. Demitir também. Esse é o grande desafio. Porque você pode ensinar tudo para o outro, menos a querer. E se a pessoa não quer, ela pode ser um gênio. Ela pode ser uma gênia. Não vai mudar nada. Porque você não vai convencê-la a fazer. Então, a partir do momento que o profissional quer algo, já está lindo. Porque aí, como fazer? Isso a gente ajuda. A gente ensina, a gente inspira. Porque a motivação, eu acredito que ela seja muito interna. Mas um ambiente inspiracional e aspiracional pode colaborar muito para isso. Mas, sem o querer, Priscila, sinceramente, eu não vejo muito caminho. Então, a gente tenta, assim, definitivamente olhar para brilho nos olhos, habilidades comportamentais e depois habilidades técnicas, que isso a gente consegue treinar e qualificar e melhorar. Sem e é dúvida. o querer que vai mudar o jogo. Com certeza. E são traços até do caráter também, né? Existe uma influência de caráter muito grande nesse sentido. Então, com certeza, é o mais importante. Porque o técnico, como você disse, você prepara, você ensina, mas Você o outro apura. lado é muito mais difícil, né? Não, caráter é realmente muito difícil. E vontade, intenção. Isso não é dominável ou... Sabe? É menos tangível. Então, a gente aposta sempre no brilho nos olhos, no caráter e na boa vontade. Para que a gente consiga, de fato, ir juntos e poder liderar mais do que chefiar. Porque é o que todo mundo quer, eu acredito. Sim. E existem, assim, desafios nessa sua jornada como empreendedora, como líder? Sendo mulher, você acha que esse é um aspecto que influenciou ou influencia na sua trajetória? Eu acredito que em alguns momentos, sim. Em muitos outros, não. Na minha carreira, antes de empreender, eu trabalhei em rádio. Naquela época, a gente está falando de mais de 20 anos atrás. Eu tenho 24 anos de carreira. Se a gente olhar para 20 anos atrás, a sociedade era outra. Sim. Então, era um ambiente extremamente masculinizado, com pessoas muito mais velhas, de outra geração. Eram outras características. Era outra sociedade. Não se discutia tanta coisa que, graças a Deus, hoje a gente pode e discute cada vez mais. O papel da mulher era muito menor. Era muito presente já. Poxa, eu trabalho desde os 16 anos e desde os 18 em veículo de comunicação. Eu comecei minha carreira no primeiro ano da faculdade para o segundo. Muita sorte. Eu corri atrás também. Eu acredito que sorte é algo que a gente pode contextualizar melhor. Mas... Então, eu tive dificuldades ao longo da carreira, sim, por conta de alguns aspectos, alguns contextos.
como eu disse, porque é como eu vejo, a sociedade era de outra forma. Ela vem evoluindo. Que bom. A partir do momento que eu comecei a empreender e me posicionei também, eu acredito muito nisso, como você se posiciona, como você se respeita, como você quer ser vista. Aí eu passei a não enxergar mais dessa forma. Eu entendo que sim, há muitos desafios para a mulher nesse mercado. A gente tem que superar muita coisa ainda, muita barreira que ainda existe apenas por uma questão de gênero ou de sexo, mas muitas outras não. Então, se eu te falar, poxa, passei por muitas situações e isso me atrapalhou, não. Eu acredito que eu tenha tido algumas situações chatas, desagradáveis, e que sim, tiveram algum tom de preconceito, mas realmente muito pontuais. E acredito que eu tenha tido muita sorte e que a gente precisa, de fato, olhar muito para isso. E que a mulher também tem essa responsabilidade de se posicionar melhor, ter mais confiança, acreditar e exigir esse respeito. Porque com competência, né, colocando sua voz também, ela vai conseguir cada vez mais e melhor. Sim. A gente estava conversando também, antes de começar aqui o nosso episódio, sobre essa questão de mulheres no C-Level, né? E aí, aproveitando também da tua experiência em comunicação, queria te ouvir um pouco sobre essa polêmica de mulher como CEO, né? Acho que todo mundo aqui já sabe, né, do que a gente está falando. E a Michelle trouxe uma visão muito legal, que é a questão do cancelamento, né? Que esse não é o caminho também. E eu adorei o seu ponto de vista e queria que você compartilhasse com a nossa audiência a tua opinião sobre isso, né? Claro, um pouquinho do que eu trouxe, e eu posso, claro, destacar, ressaltar aqui, é o seguinte: uma situação vista de fora, ela tem um único olhar. E eu não estou falando especificamente desse caso, dessa pessoa, não. Eu estou falando de maneira geral. Eu, particularmente, eu tenho muito cuidado com a cultura do cancelamento. Tudo pode ter viés, tudo pode ter corte, né? A gente está na época da internet, a gente tem deepfake, a gente tem uma série de questões para olhar. E peraí, que tribunal é esse, cheio de razão, para apontar o dedo na cara de alguém e dizer, nossa, com certeza isso está errado, isso está certo? E, de novo, não estou falando especificamente de nenhum caso. Estou falando de maneira conceitual. Tem uma jornalista que eu gosto muito, a Madeleine Lasco. Ela escreveu um livro, Cancelando o Cancelamento, que traz muito esses aspectos. E ela traz, claro, de uma maneira acadêmica, muito respaldada, muito mais objetiva e técnica do que a minha, que é só uma percepção de cuidado, de respeito com o outro. Ah, então tá, eu tô julgando aqui porque eu nunca errei. Nunca. Porque eu sou perfeita, porque os meus valores são intocáveis. Então, eu tenho todo o direito de ir lá, né, em determinada situação, X, Y ou Z, que me parece errada, falar o que eu quero. Então, eu tenho minha opinião sobre esse caso, sobre muitos outros, mas até onde vai o meu direito de despejar na internet, que muitas vezes é uma via de mão única, tudo aquilo que eu acho. Então, eu particularmente tenho muito cuidado e acho que a sociedade tem muito que evoluir em muitos casos de cancelamento, sabe? Tem que se olhar muito para isso, porque a próxima vítima pode ser você. E assim, a sua perspectiva é muito válida, especialmente como uma profissional que atua, né? Com reputação. Imagem, exato, de outros profissionais, né? E que muitas vezes você deve ter se deparado com acontecimentos e com versões que, enfim, eram as versões reais e não foram divulgadas, né? Então, é uma visão diferente de quem está ouvindo, simplesmente, né? Exato, a gente traz muito isso na agência, sobre o cuidado. Poxa, a gente tem que ouvir os lados, né? E em casos de, como a gente chama de gestão de crise, que são os mais sensíveis na área de relações públicas, do jornalismo, para quem está deste lado do balcão, do mercado, né, de comunicação corporativa, atuando com empresas, com profissionais, é isso. Poxa, como que você minimiza tudo aquilo? Como que você consegue ser ouvido? A gente traz muito isso na agência. Poxa, não é só ouvir um lado. Não. Nosso papel como jornalista é ouvir a história inteira. E aí, sim, com base nos fatos, você consegue ter o senso crítico e tudo mais.
mas é sobre ouvir. E eu acredito que isso vai muito de encontro com a cultura do cancelamento, que muitas vezes não ouve todos os lados. Você pode discordar, como jornalista, com certeza. Mas você tem que ouvir. Para dizer que tá errado. Mas é o direito também, né? Acho que... E isso acontece muito em crise. Hoje, com jornalismo muito efêmero, poxa, a gente tem, como eu disse, muita plataforma diferente. Perdeu-se um pouco da necessidade da checagem dos fatos. Porque pensa, não pelos principais veículos do país, isso não, tá? Eu tô dizendo de veículos alternativos, né? Hoje em dia, com o celular na mão, todo mundo se acha ali um pouco autor de uma reportagem, de um furo. Então, eu zelo muito pelo jornalismo sério, pelos fatos. E realmente entender o que é fato, o que é fake, com base em fatos de verdade, não só com opiniões. Então, eu trago muito esse olhar cuidadoso para tudo que a gente faz no jornalismo e nas relações públicas. Muito bom. Falando um pouquinho desse trabalho de vocês, né? Fiquei curiosa também em saber mais sobre como ele é feito, qual que é a importância, né, de uma assessoria especializada para executivos, como que é feito esse trabalho, como que vocês orientam e trabalham até algumas habilidades, de repente, né, dos seus clientes. Conta um pouco mais sobre esse trabalho de vocês. O que a gente faz, Priscila, é um trabalho de construção e fortalecimento de imagem, autoridade e reputação de pessoas e de empresas. Eu costumo dizer o óbvio, à frente de um CNPJ, sempre tem muitos CPFs para fazer aquele CNPJ existir. Então, a gente faz esse trabalho. É um trabalho de bastidores. A gente traz um storytelling. A gente cria narrativas para mostrar para os jornalistas, para as redações, o quanto aquele porta-voz, aquela executiva, aquela empresa tem uma história interessante que vai gerar valor para o público final, que vai ler, que vai assistir, que vai consumir num podcast, numa TV, numa rádio, seja em qual plataforma ela escolher. Então, a gente faz esse trabalho de construção dessa história e de relacionamento com os jornalistas dos principais veículos do país. Muitas vezes também a gente olha para os objetivos estratégicos mais segmentados do cliente. Então, por exemplo, se é um cliente de varejo, a gente atende shopping. Poxa, a gente vai olhar para esse trade, que a gente chama também. Mas é legal também atrelar alguns factuais, como a gente diz. Então, Natal, poxa, a gente pautou no shopping que a gente atende, a empresa de cenografia de Natal que a gente também atende. E coloca uma super empreendedora, como, por exemplo, a Daniele Paulino, da 2A1 Cenografia, nossa cliente, para contar dos bastidores. O Natal começa 2 meses antes, você sabia? Eu já li sobre isso, eu sabia, mas matéria com nossa. Certeza, então, com certeza é um assunto que nem todo mundo sabe, né? Não, e é interessante. E a gente olha muito, a gente conversa muito com os benditos, como a gente chama, os nossos benditos da Bendita Imagem, sobre se importar com o cliente e também com o jornalista. Você tem que saber o que levar, tem que ser relevante. Porque senão você coloca o do outro em risco. Aí entra a questão da empatia. Aí volta no assunto que a gente estava falando agora há pouquinho. Não é só sobre você. É sobre olhar para o outro. É sobre um olhar humanizado. É claro que ele tem que ser estratégico. A gente precisa dar resultado. Mas tem que ser com estratégia. Tem que ser com assertividade. Então, a gente tem todo esse cuidado com os nossos clientes. Por isso que a gente se posiciona como uma agência boutique de fato. A gente vê muito essa questão da hiperpersonalização de cada cliente. Quem está com a gente faz diferença. A gente quer o melhor para aquele cliente todos os dias. E a gente vai batalhar por isso. Poxa, aquele CPF ali escolheu entre 1.200 agências do país a gente. Então, sim, ele tem a hiperpersonalização e tem também um outro pilar da nossa cultura, que é uma cultura de alta performance de resultados. Eu ia chegar nesse ponto, porque a gente estava falando sobre isso, né? Sobre o quanto a parte de gestão de talentos para vocês é importante, e vocês cresceram muito nesse último ano. Como você cria essa cultura de alta performance? Isso é legal também, você compartilhar com a gente. Cultura é um grande desafio, né, Priscila? Você perguntou qual que é o principal, eu falei gestão de pessoas, e vai muito nessa direção. Como que você inspira, como você motiva, como você pede, né, ou determina para aquele atendimento, para todo o seu time, para os líderes, para manter isso em evidência todos os dias, porque é uma percepção nossa, da liderança, né, minha, do meu sócio, de trazer isso como valor realmente importante para a agência, que tem dado muito resultado, a gente, de fato, triplicou de tamanho no último ano. Como que você continua? Né? Porque não depende de mim, só dele.
A gente tem um time incrível, que a gente busca inspirar sempre para realmente continuar fazendo isso cada vez melhor e garantir a retenção do cliente. Porque prospectar o cliente, ganhar o cliente é difícil, mas manter também. Então, peraí, como que a gente facilita as coisas? Com excelência. E aí é um trabalho de gestão de pessoas de novo. Né? Você mostra, você dá caminhos. Isso a gente compartilha muito. Eu acredito demais que conhecimento só é bom quando é compartilhado. Ele só expande. Você não fica com menos conhecimento porque você está dividindo com alguém. Então, a gente traz muito isso na Bendita Imagem, de agregar, de mostrar que é possível, sabe? Você tem determinadas horas úteis no seu dia. Você vai ligar no jornalzinho de bairro que tem o seu valor, mas que para o cliente talvez não tenha tanto. Ou você vai ligar no valor econômico. Eu brinco, toma um não com dignidade. Faz a sua hora valer mais, porque agora é um não, amanhã é um sim. Depois de amanhã é um talvez, e tudo bem. Cria relação, porque são os relacionamentos que são o game changing na área de relações públicas. Com certeza o maior valor, né? Porque é isso aqui, por exemplo, poxa, você gentilmente me convidou. Eu não vou esquecer de você jamais. Então, se eu tiver uma oportunidade que tem a ver com a Priscila, eu vou chamar a Priscila. E isso fica para sempre. Eu acredito muito que é assim que a gente cresce. Muito bom. E aí, nessa sua jornada, agora voltando a falar um pouco mais dessa sua jornada como empreendedora, queria saber também sobre os desafios e, em especial, se teve algum momento que você pensou, não é esse o caminho, Só um? quero voltar. O começo. O começo é muito desafiador, né, para quem vai empreender, porque eu sou jornalista. Depois eu fiz uma pós-graduação em marketing esportivo, depois fiz um MBA em marketing digital, que foi o grande decisor da minha carreira. Foi muito legal, fiz na FGV e, de fato, dali saiu meu sócio, dali saiu o CEO do MIT, que era meu professor e é meu cliente desde então, já são muitos anos, dentre outras relações comerciais que surgiram da sala de aula e ao networking. É relacionamento, é o que eu tô... De novo, né? relacionamento. De novo. Então, o começo eu acredito que seja o grande desafio. Por quê? Sou jornalista. Eu nunca atuei com contabilidade até eu precisar. Eu nunca atuei com departamento jurídico até eu precisar. O que eu entendo de gestão de pessoas no primeiro ano de uma empresa, sendo que eu nunca empreendi? É muito difícil. E não é simplesmente fazer um curso. Eu amo estudar. Mas não é só sobre isso. Então, os primeiros anos foram muito difíceis. E eu tive uma dificuldade muito pontual. Que, assim, eu comecei a empreender lá na lavanderia de casa. Olha só! Pegando sinal de Wi-Fi do vizinho. Porque eu ainda não tinha Wi-Fi em casa. Imagina, eu trabalhava externo para outras empresas. E, de repente, calma. Agora eu vou empreender. Então, foi um começo duro, muito árduo. Eu não tinha nem certeza se era aquilo que eu queria no começo. Era o que tinha naquele momento, então vamos por aqui. Só que a partir do momento que eu decidi fazer, eu falei, eu vou fazer o meu melhor todos os dias, né? E falei, para facilitar, eu vou convidar alguma das minhas amigas da área para empreender comigo. Ninguém quis. Na época eu tinha 30 anos, então as minhas amigas mais ou menos a mesma idade, era uma fase já de querer engravidar, né? De constituir ali uma família. Às vezes está numa zona de conforto também no trabalho, já está bem estabelecida, não quer arriscar. Isso, exatamente isso. Então, ninguém quis empreender comigo e foi tudo mais difícil. Eu achei bem difícil o começo, mas as coisas vão, né, acontecendo. E é tudo que você vai plantando por onde você passa. Eu lembro que eu ficava tão feliz quando alguém me chamava para uma reunião. Hoje a gente disputa espaço na agenda, né? Eu brinco que eu me tornei uma pessoa que eu não sei se eu queria, no sentido de que se não tá na minha agenda não existe compromisso, porque eu não vou lembrar. E eu achava isso de uma arrogância. Mas não, é porque a memória não comporta tanta informação. Porque aí você vira uma chave, né? Ao longo do tempo você vira várias chaves que te levam a esse lugar. E, de fato, os primeiros anos foram muito difíceis e depois entra numa engrenagem, né? Você já se relacionou com outras pessoas, você já constituiu cases, as pessoas passam a te indicar, te recomendar, e aí as coisas passam a acontecer até chegar nesse lugar que a gente está hoje. A Bendita Imagem, de fato, vem crescendo
muito fortemente. Isso aconteceu muito também devido à entrada do meu sócio, que eu conheci no MBA. Legal. Sim, ele está com a gente há 3 anos e trouxe um olhar muito complementar. Eu sou bacana, feminista, olha eu só. adoro. A gente tem muito mais mulheres do que homens no time, até por características, por vários aspectos. Mas, poxa, é complementar. Com certeza. E em vários sentidos, não apenas exclusivamente de gênero ou de sexo, mas de olhar, de experiência. Ele veio de um mercado muito mais técnico, ele veio de grande agência, depois ele passou por cliente. E eu não, já venho de rádio, já venho de um mercado mais esportivo no começo. Então, poxa, somou esforços, diminuiu gaps, sucesso. Com certeza. A gente está crescendo com gente muito boa, muito qualificada e que a gente puxa para cima sempre, como eu disse, buscando conhecimento, sabe? Compartilhar conhecimento, compartilhar experiência e aprendendo muito com eles também todos os dias. Não, isso é muito, muito bacana que você trouxe, até para olhar esse outro lado, né? Porque a gente fala muito de inclusão, especialmente aqui no TPM, mas a gente também tem que ser inclusiva, né? A gente também não pode pensar só em empoderar mulheres e... Não, a gente tem pessoas, com certeza. E aí é o olhar do negócio, né? O que é importante para o negócio? Tem um sócio que vai chegar, que vai trazer uma bagagem, vamos embora, né? É muito isso, é Sem muito dúvida. isso. É um encontro de qualificações, é um encontro de oportunidades. Isso. E a gente tem muito isso. Eu trago gente de TV. Por quê? Porque pautar TV é muito específico. Nem todo mundo tem esse olhar. Se você nunca viveu em uma redação, como que você vai saber como fazer? A gente pode ensinar. Mas, poxa, quem vive todos os dias ali e recebe 600 e-mails por dia vai te explicar por que não te respondeu. E vai te explicar. Se eu não te conhecer, eu não vou te responder mesmo. Poxa, imagina essa demanda desse jornalista. Isso é muito comum. Então, o outro jornalista que fala melhor inglês. O outro que tem uma vivência maior em clientes de tecnologia, por exemplo. Sim. A outra jornalista que, poxa, veio da música. E a gente tem cliente de entretenimento. A gente atende a Rádio Mix. Sabe? Falando em mix, é um mix de experiências que vão nos levar mais longe. E na Bendita Imagem, a gente tem muito isso de troca. A gente criou um ambiente que eu considero muito importante, que seja um dos fatores mesmo do nosso crescimento. É um ambiente colaborativo. Você não precisa ser melhor do que a sua colega para eu te ver. Não. Eu preciso que você seja o seu melhor todos os dias para você crescer o mais rápido possível. Bom para você, bom para mim, bom para a empresa. Bom para todo mundo. Então, a gente tem esse ambiente na Bendita Imagem de troca, de gerar valor ao outro, de, poxa... Um cliente está com mais dificuldade, a gente está com dificuldade de pautar, aquele núcleo não está identificando o porquê, chama outro. Eu não vou desqualificar, a gente está vendo tudo. Mas a gente não vai muito pelo contrário. Porque amanhã essa pessoa sai de férias, depois de amanhã essa pessoa sai da agência. Como que a gente vai gerenciar tudo isso? E quanto mais esse jornalista aprende a lidar ali com várias situações, mais versátil ele fica. Ninguém perde com isso. Você falou muito da colaboração e eu sei também que você é mentora de startups, de líderes de startups. Conta um pouco mais sobre esse teu trabalho. Você tem alguma frente também, em especial, para as mulheres que estão nesse mercado? Como é que é o teu trabalho de mentoria também? Legal. A Bendita Imagem, em um determinado momento, começou a atender um grupo de investimento anjo, GV Angels, lá atrás. Legal. Muitos anos atrás. Sim, eles ficaram com a gente uns 5, 6 anos. Foi muito importante. E trouxeram muitas startups nesse cenário. E era um cenário, naquele momento, em muita ebulição. Ele vem se transformando, claro. Mas, naquele momento, era algo muito novo no Brasil também. E a gente surfou nessa onda. Foi excelente. E nos gabaritou, de certa forma. Nos levou para um mercado de tecnologia, de inovação, que até então a gente não tinha trabalhado. Que as oportunidades vão modelando a gente. É muito legal. E traz a versatilidade que eu te falei. Dali, eu tive algumas oportunidades de trocar com empreendedores, com executivos, porque eu conto muito isso, né, para os meus amigos e também para os próprios benditos. Eu não tenho QI alto, eu não venho de família rica, eu não estudei em nenhum lugar fora do país, eu trabalho muito todos os dias. E eu estudo e busco me qualificar e me conecto com pessoas boas. Eu defendo na minha vida que gente boa se conecta. E isso muda tudo. Então, se eu cheguei até aqui, que é um lugar que eu nunca nem imaginei, de verdade... Você também pode, ela também pode, ele também pode, se vocês fizerem para que isso aconteça. Porque é fácil falar em sorte quando realmente você está fazendo que ela apareça, algo para que ela apareça.
senão realmente ela não vai surgir. Pelo Sim. menos eu não acredito nisso. Claro, é tudo consequência, né? Consequência. Das nossas atitudes, do nosso trabalho. Com certeza. Agora, vamos falar um pouquinho da tua mensagem para as mulheres que querem trabalhar em comunicação, que estão se desenvolvendo como líderes também nessa área. Qual que é o teu legado? Uau! Você perguntou até se eu tenho algo destinado às mulheres. Você me deu uma ótima ideia. A gente pode até pensar em um projeto juntas. Vamos lá, adoro. Porque, de fato, eu não tenho nada dedicado, mas adoraria. E eu me coloco muito nesse lugar de ensinar, mas quem quer aprender. Porque, de novo, você não passa por cima da vontade do outro. E eu não tenho uma pegada, assim, acadêmica de vem aqui que eu vou te mostrar, é assim, assim. Não. Comigo é tudo muito tácito. Se você vier comigo, eu vou te ensinar tudo que eu sei, não tem problema. Mas eu preciso que você venha. Porque vai ser difícil eu ter atitude ou tempo de descobrir qual é a sua necessidade, né? Muito pontualmente falando. Mas eu tô sempre disponível. Isso é legal, assim, pra quem quer. E quando penso em legado, eu tenho pensado muito nisso. Porque eu não tenho filhos. Eu tenho a Eva, minha cachorrinha. Mãe de pet. E eu penso muito nisso, né? Em um momento eu vou parar. Eu já tenho 24 anos de carreira. E não tenho grandes, imensas ambições. Tenho algumas, mas nada que me obrigue a trabalhar mais 20 anos. Não, eu amo praia, eu surfo. Que legal. Eu tenho um estilo de vida que eu levo muito também pra agência, assim. Todo mundo tem que equilibrar bem qualidade de vida, não sou só eu. Todo mundo tem que parar, todo mundo tem que respirar e fazer o que gosta. Porque eu brinco que gente feliz, além de não incomodar, para não dizer uma expressão mais chatinha, produz melhor, né? Claro. Então, o que eu busco de legado, já que eu não vou deixar herança, é gerar valor, gerar conhecimento, mostrar que, poxa, se eu sair de um bairro simples, sabe, de pais que sempre se dedicaram a oferecer tudo o que eles tinham para melhorar a minha educação em vários sentidos, e eu cheguei até aqui num lugar muito legal que eu nunca imaginei, cara, outras pessoas super podem e devem, é possível, se você pagar o preço. E às vezes o preço não é tão alto assim. Você tem, é o que eu falei, você tem X horas por dia. Qual é o nível do seu esforço? Claro que cada 24 horas não são 24 horas para todo mundo. Não é igual, né? Para quem tem filho, poxa, você tem filho pequeno. Você acorda de madrugada, eu não. Então, a gente acorda diferente. Mas a gente tem as mesmas horas ali no dia para tentar gerenciar da melhor maneira possível. E aí depende do empenho de cada um e de uma série de fatores, né? Mas eu acredito que o sucesso ele seja muito pessoal. Que todo mundo que quer pode chegar no máximo que conseguir. Mas tem que fazer o máximo e não fazer o mínimo e esperar o máximo. A importância da persistência, da resiliência. Resiliência. Porque não vai ser fácil. Não foi fácil chegar aqui. Eu peguei 10 anos de plantão. E não reclamo. Eu tinha um objetivo no final. E eu cheguei. E vi que não era mais para mim. Só isso. E aquilo te moldou, né, Michele? Aquilo fez parte da sua Demais. trajetória profissional para você ser a mulher que você é hoje, a líder que você é hoje. Então, teve um grande papel na tua trajetória profissional. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Foi uma escola, trabalhei em rádio. E todos aqueles relacionamentos... todo mundo está no mercado, ou uma boa parte, não todo mundo, é muita gente, né? Mas muita gente está em outros veículos de comunicação... E é aquela coisa, ligar e falar, oi, lembra de mim lá da rádio? E as pessoas ajudam. E depende do que você deixou nelas também. É sobre relacionamento. Com certeza. E agora, para a gente fechar, infelizmente, porque é uma delícia esse papo aqui, mas eu queria também te ouvir no sentido de como que a Bendita Imagem vai estar nos próximos anos, o que você tem de plano para o seu negócio? Legal. Hoje nós estamos entre as 20 maiores agências de relações públicas entre as pequenas, de pequeno porte. A nossa meta para o ano que vem, a gente vai fechar o balanço aí em dezembro, janeiro, né? A gente certamente vai subir nesse ranking. E a meta é nos tornarmos a agência de médio porte de relações públicas mais desejada e, sem dúvida, uma das mais importantes do mercado. Isso em até 3 anos. Que incrível! Que legal! Muito bom!
estaremos aqui na torcida, hein? Obrigada. E a gente vai te receber mais vezes para você contar também, né? Todos esses feitos aí da Bendita Imagem. Eu quero te agradecer muito, Michele, por estar aqui com a gente. Foi uma honra receber você. A casa está aberta sempre que você quiser, você, o seu time, viu? Poxa, muito obrigada. Bem-vindos. Prazer te conhecer pessoalmente, conversar, aprender e trazer um pouquinho aí de mensagem de inspiração que, de verdade, se eu conseguir, você também consegue. Muito bom. Gente, chegamos no final aqui do nosso episódio. Obrigada por estar aqui com a gente todo esse tempo, ouvindo essa história maravilhosa. E a gente continua nos próximos episódios conhecendo aí histórias incríveis de mulheres líderes. Obrigada, pessoal. Obrigada.